Tá um frio de rachar, mas notícia quentinha. Em alta, Yuri desperta interesse nos ingleses e pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferência. Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Sou Droga e está começando mais um vídeo. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, clicasse no botão do like, ative o sininho das notificações para não perder vídeos que são postados todos os dias aqui no canal. Pois é, rapaziada, um certo interesse nos ingleses, e é o Wolverhampton. Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei falar muito inglês. Os ingleses estão interessados no futebol do Yuri Alberto. E Corinthians pode deixar o timão na próxima janela de transferência. Vejamos a fonte. E a fonte que nos deixa informados sobre essa notícia é o GE. Em alta, Yuri Alberto vê interesse ingleses crescem e pode deixar o Corinthians. Não. Em alta, Yuri Alberto vê interesse inglês cresce e pode deixar o Corinthians na próxima janela. Artilheiro do Timão em 2025, atacante aguarda a proposta do futebol europeu para o meio do ano e pode sair. Time treinado por Vitor Pereira é o principal candidato a destino do camisa 9. Vejamos mais aqui para baixo, ligado? O protagonista do Corinthians será alvo do mercado europeu no meio do ano. Artilheiro do Timão na temporada com 13 gols, Yuri Alberto encara o aumento do interesse do futebol inglês e tem um futuro no Parque São Jorge em xeque. Yuri Alberto tem um desejo de jogar na Premier League e a janela do meio de ano pode acelerar esse processo. Rapaz, ainda não houve uma proposta oficial para o Corinthians e nem para o agente do jogador André Cury. Entretanto, espera-se que o interesse se concretize em uma oferta de difícil recusa em julho. Pois é, tá aí uma notícia triste para os Gaviões da Fiel. Torcida já está acostumado com o Yuri. Vamos ver, né, como será fechado esse desfecho. No Corinthians, trabalha-se pela manutenção do camisa 9, porém os valores citados nos bastidores são considerados praticamente irrecusáveis. Ainda mais com a situação financeira do clube. A dívida corintiana está na casa dos 2,5 bilhões de reais. Mas o Corinthians, mais conselho de orientação, vai analisar a proposta bilionária da Adidas. Mais análise, atuação ruim, coloca dúvidas sobre o time do Corinthians. Aqui a foto do principal protagonista do timão, Yuri Alberto. Embora não haja uma oferta formal, o Corinthians tem ciência do interesse do Wolverhampton da Inglaterra. É o time com mais força no momento para apresentar uma oferta assim que a janela da transferência abrir. A equipe dirigida por Vitor Pereira, o ex-treinador do Timão, tem Yuri como uma opção para substituí-lo Matheus Cunha, brasileiro que deve assinar com o Manchester United para a próxima temporada. Vitor Pereira trabalhou com o Yuri Alberto em 2022, logo na chegada do centroavante, e aprova o nome do jogador como possível substituto de Cunha. Nos bastidores, os valores a serem apresentados pelo Wolves ao Corinthians chegam à casa dos 35 milhões de euros, 223 milhões de reais, nos quais o clube alvinegro teria direito a 50% do valor. A pouca porcentagem joga contra o clube pela permanência. Outro fator importante é a representatividade do Yuri Alberto no mercado. O camisa 9 é agenciado por André Cury, que cobra a dívida milionária do Timão na justiça. Mas rapaziada, aí recentemente, em entrevista concedida
ao GE Clube, assegurou que o clube recusou uma oferta de 30 milhões de euros por Yuri Alberto. Isso antes de o Camisa 9 ser campeão paulista e alcançar o topo da artilharia do Corinthians no século e na Neoquímica Arena. A valorização aumentou e a diretoria tem ciência de que segurar o protagonista não será nada fácil. Então tá aí, então nós vamos ver alguns vídeos de entrevistas sobre este assunto. Mais aqui pra cima, vamos ver. O que eu tava até comentando antes de entrar na entrevista do Dorival sobre o Yuri, é que esse Corinthians de hoje está com pouca aproximação, ele acabou prejudicando do jogo o Yuri. O Yuri virou um 9 fixo entre zagueiros, quase nunca com uma aproximação de alguém. E ele se beneficia muito de ter um companheiro, né, que chega. O lance do gol, você tem o Thales Magno, que naquele momento estava do lado esquerdo, que vem dentro, se aproxima, permite a movimentação do Yuri atacando o espaço, que é excelente, uma das melhores características que ele tem, e dali sai o gol. Quanto mais você consegue dar ao Yuri jogadores próximos a ele, se aproximando para jogar, né? Exatamente, ele se beneficia muito disso. Agora, vamos falar de Yuri Alberto um pouquinho? Ontem ele falou depois do jogo que sempre coloca uma meta de melhorar o número de gols da temporada anterior, que pode ser um problema para quando ele tiver uns 33 anos, que na última temporada o Yuri Alberto marcou 31 gols, na anterior ele tinha feito 20. Não, foi 32 gols. E aí ele fez 31 na seguinte, que foi 2024. E agora, 22 de maio de 2025, ele já tem 13 gols na temporada 2025, isolado como o maior artilheiro da Neoquímica Arena, isolado como o maior artilheiro do Corinthians no século, né? As duas disputas ali com o Romero, ele passou e agora conseguiu abrir um pouquinho, ganhar uma pequena gordura nessa semana de 2 gols em casa. Então, aumentou essa marca relevante de uma história muito legal, uma história de... Como é que é a relação do Pedrinho? É o seguinte, quando vem. Filho, o Corinthians ganhou ontem. E o Alberto fez gol. É a primeira segunda. Que demais. Não é meme, mas eu nunca critiquei. É verdade, esse podcast é caracterizado por ser um dos grandes episódios. Cavada de esquerda ontem, finalização de esquerda, o gol contra o Vasco, finalização de esquerda, chapadinha, que o Mendes dá o passe de peito. Tem o gol contra o Inter, que ele traz pro pé esquerdo e bate cruzado. Cara, são muitos gols, a perna que não é a dominante. E pro zagueiro, cara, marcar um atacante desse é muito difícil. Porque o cara sai por dois lados. Ontem o cara do Novo Horizontino, coitado, ele quase saiu do campo com o drible. E ele tem que fazer isso. Ele tem que tentar travar esse pé bom do cara. Só que quando você pega um atacante que também tem a facilidade de chutar com o outro, mano, você vai ficar vendido, você vai ficar como passageiro. E aí não tem o que culpar o zagueiro. Pô, o zagueiro deu o bote errado. Cara, não é meu bote errado, ele tem que tirar o pé do... Só que o cara tem a facilidade de chutar com ruim. E, pô, é um golaço, cara, um golaço. Cara, impressionante ver o domínio do Careca pra falar de técnica de atacante, né? O cara nasceu com a 9 nas costas, Careca. Impressionante, olha. É ambidestro, cara. Você sabe o que você tá falando, você conhece o campo, Careca. Nem é muito a minha ser 9, né? Mas vocês brincam, vocês dois, né? Quando eu posto. Olha, quem não segue Careca, vai ver vai no Instagram, viu? Fica de olho. Eu jogo bola, fica de olho em post stories. Às vezes a bola vem na perna direita, né? E daí eu driblo com a perna esquerda, aí os caras falam. Mas o Careca só vai com a esquerda, né? Eu falo, mas se vocês não marcarem essa perna, daí eu vou andar com a bola e passo um pouco a outra, pô. Normal. Só que assim, de fora, eu não erro uma bola. Você tem que ver eu vendo na NBA. Eu não erro uma. Eu falo, caramba, era só ter feito isso. Futebol, porque de fora é sempre mais fácil. O Yuri, mano, o zagueiro tá ferrado com ele. Ele vai sair por qualquer lado, ele vai sair e tem facilidade na finalização. Eu preciso achar esses números aí, se o Zé quiser me ajudar, quem quiser me ajudar. Eu até mandei uma mensagem com um amigo meu que faz o scout do Yuri, né? E ele ficou de me mandar esses números aí ainda hoje. E porque é um número que, cara, não é normal. Pode olhar aí, eu não tô zoando não no futebol mundial.
Não é no com a perna que não é a dominante, mano.